consegue desenvolver aplicações tanto para Android quanto para iOS. E para fazer isso no seu dispositivo físico, você precisa só instalar o Expo Go no seu celular. E aqui a gente tem, por exemplo, uma tag de abertura e uma tag de fechamento do texto. Lembra bastante aqui o desenvolvimento web lá utilizando HTML, né? Geralmente devs que vêm desse universo web, quando começa a usar o React Native, se acostuma rapidinho e eu posso usar o meu componente aqui, ó. Se eu quiser reaproveitar esse meu componente, eu posso vir aqui, ó, e duplicar ele, salvar, e aí eu tenho meu componente, ó, várias vezes aqui. Fala Dev, aqui é Rodrigo Gonçalves e nesse vídeo eu quero trazer para você uma base bem sólida para você que deseja começar a desenvolver aplicações tanto para Android quanto para o iOS utilizando o React Native, mas não sabe muito bem por onde começar. Então nesse vídeo eu quero trazer para você o ponto de partida e também quais são os caminhos possíveis para desenvolver aplicativos Android e iOS utilizando o React Native. Vou dividir esse vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou trazer para você uma clareza, né, dos caminhos possíveis para desenvolver aplicações com React Native. E na segunda parte desse vídeo, nós vamos criar um projeto e lá eu vou te mostrar código, vou te mostrar a estrutura da aplicação, a gente vai executar essa aplicação, tá? Então vamos começar pelos caminhos possíveis aí para desenvolver aplicações utilizando o React Native. E aí só também para a gente colocar todo mundo na mesma página, React Native é um framework para desenvolvimento multiplataforma, ou seja, a gente consegue desenvolver aplicações tanto para Android quanto para iOS e tendo uma mesma e única base de código escrita em JavaScript. Isso é incrível, porque traz para a gente escala da nossa aplicação, facilita demais a manutenção, porque você tem que dar manutenção em uma única base de código. Você consegue liberar novos recursos, né, novas funcionalidades da sua aplicação para os dois ambientes ao mesmo tempo, tanto para Android quanto para iOS, porque você tem uma única base de código. E também você tem a flexibilidade de customizar também aspectos, design e funcionalidades específicas para cada ambiente também, tanto para Android ou para o iOS, tá? Uma comunidade incrível e gigante por trás dessa tecnologia, tá? Ela foi desenvolvida, criada e mantida pelo Facebook desde 2015. Então, agora que a gente está na mesma página aí do que é o React Native, agora vamos para os caminhos possíveis, né? Então, quando você vai desenvolver aplicações com o React Native, você tem a princípio dois caminhos que você pode escolher. Você pode escolher, por exemplo, desenvolver aplicações utilizando o React Native com a CLI. Só aqui uma observação que é muito importante. Por mais que eu tô falando que tem dois caminhos, você pode ir pelo caminho da CLI ou você pode ir pelo caminho do Expo. São dois caminhos, mas todos os conceitos, toda a base do React Native é a mesma, tá? Vai mudar o fluxo de trabalho. Então é importante deixar isso claro. Vamos continuar aqui. Com o React Native CLI, eu vou até vir aqui, ó, na própria documentação do React Native, tá? Com o React Native CLI, ele vai te exigir um pouco mais de configurações do seu ambiente de desenvolvimento. Então, por exemplo, aqui em Docs, tá vendo? Tem uma parte aqui de ambiente, né? O setup de ambiente. E aqui você vai ter algumas etapas, tá vendo? Você pode configurar tanto para o Mac, quanto para o Windows, quanto para o Linux. E aí, por exemplo, dentro do Linux, né? No ambiente Linux, configuração para Android. Dentro do Windows, configuração para Android. Por exemplo, aqui no caso do Linux, ó, se eu for tentar configurar o iOS, ele vai dizer que, no caso, eu não tenho suporte. No caso do iOS, por exemplo, eu preciso ter um Mac, né? Então, são alguns detalhezinhos aí, no caso da Apple, que exige que a gente tenha um Mac, por exemplo, para poder desenvolver aplicações utilizando aí o iOS. Porque aí eu preciso ter lá, por exemplo, o Xcode, para poder usar o Xcode e ter acesso aos emuladores do iPhone, por exemplo. Mas esse problema aqui pode ser resolvido, por exemplo, com o Expo, né? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Bom, então aqui a gente tem, por exemplo, o Windows. Aí eu quero usar o Android, por exemplo. Então tem algumas etapas que eu tenho que configurar. Então eu tenho que instalar, por exemplo, o Android Studio. Aí eu tenho que instalar, por exemplo, a SDK do Android. Aí eu tenho aqui, por exemplo, configuração de variável de ambiente. Então tem algumas etapas que eu preciso fazer. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link. E nesse link vai ter um passo a passo de uma documentação aqui da Rocket. E nesse passo a passo, ele tá bem didático, bem explicadinho, as etapas aí, o passo a passo, se você quiser configurar o ambiente de desenvolvimento utilizando a CLI, tá bom? O outro caminho
é utilizando o Expo. A proposta do Expo é cuidar pra gente dessa parte de ambiente. Eu vou até abrir aqui o site do Expo para te mostrar, tá? Com o Expo, a gente consegue ter todo o ambiente já meio que configurado. Olha só como é mais simples. Você pode vir aqui, ó, em Docs, e aqui, ó, você tem a parte de instalação e basicamente, a princípio, você precisa instalar o Node, e tendo o Node instalado, né, você sempre instale a versão LTS, que é a recomendada, né? E aqui, tendo o Node instalado, você consegue usar o NPM, né, que é o Node Package Manager, para instalar a CLI do Expo globalmente na sua máquina, para usar a CLI para então criar projetos utilizando o Expo. E aí, qual que é a vantagem no caso do Expo? Você viu que é bem simples, né? O Expo, ele cuida pra gente da parte de ambiente, então ele traz bastante produtividade pensando nesse lado. Você não precisa fazer todas essas configurações de ambiente, e aí você pode ir direto para o desenvolvimento da aplicação sem se preocupar com essas configurações mais detalhadas que tem ali no caso da CLI. Mas dentro do Expo, ainda dentro do Expo, você tem dois caminhos possíveis também. Você pode criar com o Expo projetos gerenciados e um projeto Bare Workflow. No Manager Workflow, que é o projeto gerenciado, tem a possibilidade de criar um projeto, ele vai cuidar para você de todas as configurações, você simplesmente vai dar um Expo Init, eu vou até mostrar daqui a pouco. Criou um projeto, só que nesse projeto você não tem acesso à pasta Android e iOS, né? Porque o Expo cuida de todas as configurações automaticamente. Caso você tenha um projeto Expo gerenciado e chegue em um determinado momento e você precisa de alguma configuração específica do Android e do iOS, tem um recurso de fazer o eject, que aí ele libera para você as pastas Android e iOS, né? Mas, hoje em dia, quando eu vou criar minhas aplicações, eu uso já direto o Workflow. Porque o Workflow, eu tenho a possibilidade de usar o Expo para gerenciar para mim o meu ambiente de desenvolvimento e eu ganho na produtividade nesse sentido. Mas também no Workflow eu tenho acesso à pasta Android e iOS. Então, se eu precisar, eu posso fazer alguma configuração, alguma customização em qualquer ambiente, seja no iOS ou seja no Android. Então, eu gosto muito do Bare Workflow. E agora, deixa eu te mostrar como que a gente faz então para criar um projeto React Native. Nesse vídeo aqui, eu vou usar um projeto Bare Workflow. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, ó, o meu terminal. Eu deixei uma pasta criada aqui, inclusive, tá? Eu criei uma pastinha nova aqui e eu já acessei aqui essa pasta aqui no meu terminal. Eu já fiz a instalação, tá, do Node no meu computador e também fiz a instalação do Expo globalmente aqui. Então eu posso simplesmente venho aqui, ó, e digito, deixa eu vir aqui e abrir a minha pasta, ó. Eu dou um Expo, espaço init e aqui na frente eu coloco aqui o nome do meu app. Eu vou chamar de React Native Start, por exemplo, tudo junto, tá? E vou dar um Enter. E aí, quando eu dou um Enter, ele aparece aqui pra mim, ó, umas opções. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, o Expo gerenciado, né, o Manager Workflow. Aí eu posso escolher se eu quero criar um projeto em branco ou um projeto em branco com TypeScript, né? Ele tem aqui também um outro projeto, uma opção. Ele já traz uma navegação em tabs, né, com os menus ali na parte inferior. E eu tenho o Workflow, que ele me traz aqui um projeto com configurações mínimas. Eu vou escolher o Workflow e vou dar Enter, ó. E aí, basicamente, ele vai começar a fazer o download e preparar o projeto para mim. De nota que ele já apareceu uma pasta aqui, né, chamada React Native Start, que foi o nome do app que eu dei. E agora é só esperar mesmo ele terminar de fazer a instalação aqui das dependências do meu projeto. Então eu vou pausar o vídeo pra gente não ficar esperando, isso pode levar alguns minutinhos, tá? E aí, terminando aqui, eu volto. Muito bem, agora que ele terminou de fazer aqui a criação do projeto, eu vou limpar o terminal, eu vou acessar essa pasta que ele acabou de criar, né, que é a React Native Start, que é a pasta com o nome do projeto. Antes de qualquer coisa, eu vou abrir no VS Code o projeto primeiro, tá? Deixa eu pegar aqui e vou segurar a pasta e vou arrastar aqui pro VS Code. Eu uso o VS Code como editor de código, é minha ideia preferida, então eu uso ela, tá? Vamos dar uma olhada aqui antes na estrutura, né, de pastas e arquivos que a gente tem. Então, um projeto React Native aqui usando o Workflow, a gente tem, a princípio, uma pasta de teste que ele traz aqui, né, que a gente pode automatizar os testes da nossa aplicação. Tem a pasta Android, onde a gente tem o código-fonte específico do Android. A gente tem a pasta iOS, onde a gente tem o código específico do iOS, o que é legal porque, como eu disse, se você quiser fazer uma configuração específica para o Android ou específica para o iOS, você pode vir aqui e você tem literalmente acesso ao fonte, ó, do próprio Android
por exemplo, para você customizar, se você quiser fazer alguma configuração específica, ou no iOS, a pasta Node Modules, que traz aqui bibliotecas aqui que são base para o funcionamento do React Native em si. Tem o index aqui, .js, ó, que onde a gente tem o ponto de partida aqui da nossa aplicação, que é esse arquivo aqui, o app.js. Vamos ver aqui o resultado aqui dessa estrutura aqui, executando a nossa aplicação, e aí já vou explicar essa estrutura aqui. Para poder executar, eu vou abrir aqui o meu Android Studio, tá? Eu vou abrir o Android Studio, porque eu quero acessar aqui do Android Studio o emulador do Android. Eu vou vir aqui More Actions, AVD Manager, e aqui eu tenho um emulador, ó, criado aqui, né? Posso vir aqui em criar um emulador, se eu quiser, e eu tenho várias opções de emuladores e modelos de celular diferentes, tá vendo? No caso aqui eu já tenho um criado, então eu simplesmente vou dar um play. Ele vai executar para mim aqui o emulador, ó. Só esperar ele executar. Belezinha. Posso fechar aqui, já tenho aqui o emulador em execução. Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó, e deixar assim. Pronto. Aí cabe todo mundo. Beleza. E aqui no meu terminal, eu já acessei a pasta do projeto, né? Eu fui lá e dei um CD e o nome da pasta. React Native Start aqui, ó, o nome da pasta do projeto. Agora eu posso rodar eu tô usando aqui o Yarn como gerenciador de pacote, tá? Mas você pode usar o NPM. Mas eu posso rodar o Yarn Android, que neste caso ele vai executar minha aplicação direto no emulador do Android, tá? Se eu fizer desse jeito aqui. Inclusive essa é a estratégia utilizando a CLI, por exemplo, né? Mas eu tô usando o Expo, então eu quero aproveitar aqui toda a facilidade que o Expo me proporciona de ambiente. Então, eu posso rodar aqui, ó, um Expo Start, e o Expo Start é para poder startar o projeto. Eu vou dar um Enter. Ele abriu aqui uma janela. Então, nessa janela, a gente tem aqui do lado as opções de rodar direto do emulador, ó. Eu posso dar um Run Android Device Simulator. Se eu clicar aqui, ele vai rodar direto no emulador. E aqui eu tenho uma opção de QR Code que é sensacional, porque eu posso rodar o meu aplicativo direto no meu dispositivo físico sem usar cabo. Então é só você estar conectado na mesma rede. Então aqui ele tem até um endereço IP, tá vendo? Ó? Esse é o endereço IP. Você pode até olhar o endereço IP do teu dispositivo para ver se está batendo, né, a faixa de IP. Então se você estiver na mesma rede que o computador que você está usando para desenvolver a aplicação, você pode rodar direto do seu dispositivo físico, o que é sensacional. E para fazer isso no seu dispositivo físico, você precisa só instalar o Expo Go no seu celular. Está disponível tanto para Android quanto para iOS, ó. Tá? Você pode fazer o download tanto para iOS quanto para Android e instalar esse aplicativo no seu celular. E aí o Expo vai cuidar para você de todo o ambiente e aí você pode debugar pela rede sem precisar de cabo o seu aplicativo. E o legal é que enquanto você está codando, se você dá um salvar, aí tem o Fast Refresh que automaticamente faz um reload da aplicação no seu celular, que identifica as mudanças e você vai vendo aí conforme vai desenvolvendo como está ficando a sua interface. Então, faça a instalação aqui para você conseguir ver em real time, né, em tempo real, o desenvolvimento da sua aplicação no seu dispositivo físico. Neste caso, eu vou optar pela opção de rodar no emulador. Deixa eu também deixar o navegador aqui do lado, para ficar mais fácil de ficar sempre visível aqui. Então, neste caso, ó, eu vou clicar aqui, ó, para rodar no emulador, ó. Eu clico aqui, ele já vai executar para mim no emulador. E no emulador, ele também vai fazer a instalação do Expo Go, né? Ó, ele vai rodar ali para mim o projeto, ó. Já tá executando. Eu só vou esperar ele, ó. Ele já tá carregando aqui o meu aplicativo, ó. Só esperar. Beleza, foi. Tá vendo? Ó? Ele iniciou a aplicação e ele começou só com essa frase, né? Para eu abrir o arquivo JS e começar a trabalhar na minha aplicação, né? Então, olha como é simples, já tem o aplicativo sendo executado aqui, né? Se você notar aqui, ó, no dispositivo em si, ó, eu vou vir aqui no dispositivo, ele também instala, né? Quando você inicia a aplicação utilizando o Expo, na primeira vez, ele instala o Expo Go para você. Então, ele vê se no emulador tem o Expo Go, se não tem, ele instala para você. Ó, eu vou fechar o aplicativo e eu vou abrir agora o Expo Go, ó. Eu abro o Expo Go, eu vou clicar aqui, ó, para copiar o código. E olha lá, ele já identificou que eu tenho uma URL armazenada, né, aqui na minha área de transferência, né? Então, se eu clicar, ó, ele começa a recarregar minha aplicação. Então, você pode fazer esse mesmo rolê aí de copiar o link e no seu dispositivo físico
você pode usar a sua câmera, né, para poder fazer a leitura do QR Code, ou você pode digitar o endereço IP normalmente também, para poder executar a sua aplicação. Então, olha como é simples, né? Inclusive, com o Expo, você pode ter o seu iPhone, né, um dispositivo físico, iPhone, e rodar direto por ele, mesmo estando no Linux ou no Windows, por exemplo. O Expo facilita muito o ambiente pra gente. Mas agora vamos focar aqui na parte da estrutura do React Native, né? Que é independente se você estiver usando o Expo, é independente se você estiver utilizando o CLI, tá? Então, aqui, ó, eu vou recolher essa pastinha por enquanto, pra gente focar aqui. E aqui, a gente pode, por exemplo, ó, eu vou mudar aqui, tá? Esse texto pra meu primeiro app com React Native, ó. Eu vou mudar essa frase. Uma característica que o React Native tem, que também é sensacional, pensando em produtividade, é, ó, o Fast Refresh. O que vai acontecer? No momento que eu salvar, você vai ver que vai mudar o texto aqui, ó. Eu vou salvar e aí o texto muda. Tá vendo? Ele fez um load na aplicação, fez um refresh na aplicação de uma forma muito rápida. Eu nem precisei recarregar a aplicação e a mudança já refletiu ali. Ó, vou deixar só meu primeiro app, tiro aqui, salvei, isso já vai refletir aqui na própria interface. Então, agora vamos entender um pouco mais a fundo o funcionamento aqui, né, a estrutura do arquivo aqui no React Native. Então, você vai notar que esse arquivo, ele começa aqui, ó, ele tem uma função, essa função aqui, ó, tem um retorno, e ele deve retornar aqui, então, a nossa interface, né, o design, o layout da nossa interface, né? E aqui o React Native, para o desenvolvimento das interfaces, ele utiliza a sintaxe do JSX, que está disponível para nós a partir do React, né? O React Native utiliza o React, inclusive, né? E é graças ao React que a gente consegue usar essa sintaxe JSX, que lembra bastante, inclusive, como é o desenvolvimento na web, né? Lembra bastante as tags HTML. Por exemplo, aqui a gente tem esse título, né? Meu primeiro app. E aqui a gente tem, por exemplo, uma tag de abertura e uma tag de fechamento do texto. Lembra bastante aqui o desenvolvimento web lá utilizando HTML, né? Inclusive, né, geralmente devs que vêm desse universo web, que já tiveram contato ou tem uma noção de desenvolvimento web, quando começa a usar o React Native, se acostuma rapidinho, se sente em casa e não tem muita dificuldade e já tem uma curva de aprendizado super interessante. Aí a gente tem o React Native, que é da onde a gente extrai aqui os elementos nativos, por exemplo, de texto, de view, por exemplo. E aí, como que funciona, tá? Só para abrir um parênteses, antes da gente continuar com o código aqui, só para ficar claro para você como que o React Native faz, de fato, as interfaces nativas. Porque o React Native, ele desenvolve interfaces nativas. Aqui, ó, a gente tem, por exemplo, o app feito no Android, o app feito no iOS. Aí lá na hora de desenvolver a nossa interface, a gente usou, por exemplo, uma view. Aí lá no Android, ela vai ser renderizada como um view group. Lá no iOS vai ser renderizada como um iView, por exemplo. O texto, a gente usou um text view, por exemplo, né? Aqui ou melhor, um text, né? A gente usou aqui um elemento de texto para renderizar esse texto. No Android, esse texto ele vai ser renderizado como um text view e lá no iOS como um iText view. A imagem do gatinho, por exemplo, vai ser renderizada como uma image view no Android e lá no iOS como um iMage view. Então, a gente usa essa sintaxe do JSX para escrever as nossas interfaces assim, e aí, quando ela vai ser renderizada, seja no Android ou seja no iOS, uma view lá no Android vai ser um view group, no iOS vai ser um iView. E aí o resultado disso é que temos interfaces nativas, de fato, né? Então, é legal entender aí essa dinâmica. Então, o React, ele tá disponível aqui pra gente usar essa sintaxe do JSX e o React Native pra gente usar esses elementos nativos que vão ser renderizados nativamente aí, seja no iOS ou seja no Android. Para estilização dos elementos, ele usa Flexbox, então, e também a estrutura de estilização também lembra muito o CSS que a gente usa na web. Uma pequena diferença. Aqui embaixo, por exemplo, ó, a gente tem um style sheet, né? E a criação aqui de um objeto style. E dentro desse objeto a gente pode guardar estilizações, né? Eu vou até limpar aqui, ó, só para ficar fácil, ó. Vou limpar, vai ver que o texto foi lá para trás, né? Porque aqui eu posso colocar um flex de 1, por exemplo, falar para minha tela ocupar toda a parte aí. Eu posso colocar, por exemplo, aqui um background color.
Lá na web, né, se fosse na web, a gente colocaria aqui um hífen, né, e colocaria assim na web. Mas no React Native a gente usa o camel case para poder escrever nomes compostos aqui, no caso da estilização. Aí eu vou colocar, por exemplo, ó, entre aspas simples, jogo da velha aqui, o hashtag 2A, 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 para fazer esse tom de cinza, ó, tá vendo? Aí o texto, ele tá lá atrás, lá atrás do cabeçalho do app. Eu posso fazer o seguinte, vírgula, posso colocar aqui, ó, um Justify Content Center, vai trazer ele pro centro, ó. Só que se eu notar, trouxe na vertical, só que agora eu quero que ele fique bem aqui no centro, então eu posso usar agora o Align Items Center também. Aí eu vou ter o texto agora no centro. Só que esse texto, ele tá bem apagadinho, né? Porque a cor do fundo não favoreceu muito bem ele. Então eu posso criar um estilo aqui, ó, pro texto, ó. Eu vou chamar ele de title, 2 pontos, eu crio um objeto aqui. E aqui eu crio aqui, ó, style. Eu posso também no React Native, né, fazer a estilização direto aqui, ó. Colocar, por exemplo, um color e vou pôr aqui uma cor branca, ó. Também dá certo, ó. Eu posso fazer a estilização inline direto aqui no objeto. Eu gosto de separar. Então eu crio aqui, ó, o style.title. Aí eu crio aqui essa estilização, ó. Então eu vou criar aqui, por exemplo, colocar o color aqui, ó. E salvei. Tá vendo? Então eu tenho ali o texto. Então, no React Native, a gente tem aqui essa possibilidade, né, de estilizar o nosso app usando uma sintaxe muito parecida com o que a gente tem na web, né? Lá no caso do CSS. E por padrão, no React Native já vem setado Flexbox. A gente não precisa, por exemplo, igual na web, né? A gente coloca um display em flex. Aqui a gente nem precisa, porque o padrão já é utilizando Flexbox. No React Native, a gente pode usar esses componentes, que são componentes que já vêm disponíveis com React Native, mas a gente também pode criar os nossos próprios componentes. Por exemplo, ó, eu posso vir aqui, eu vou usar aqui uma view. Uma view é um componente para agrupar, né, elementos, por exemplo. Dentro dessa view eu vou colocar um texto e eu vou chamar ele, por exemplo, de React Native, por exemplo, e vou colocar um outro texto aqui embaixo, criando aplicações para Android e iOS, por exemplo. Eu vou tirar esse status bar por enquanto, tá? Esse status bar, ele é um componente que eu posso mudar o visual lá da barra, por exemplo, ó. Eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, o liked e salvar. Ele deixa a barra lá em cima com a cor branquinha. Isso daqui eu posso deixar ele em qualquer ordem. Eu vou deixar ele aqui no topo, por exemplo, ó, dentro aqui dessa view. Se eu colocar ele do lado de fora da view, nota que vai dar um erro, porque no React a gente tem que respeitar um princípio de que uma função ela tem que retornar um único componente. E desse jeito aqui, ó, ela tá retornando 2 componentes. Essa view tá retornando essa view aqui e tá retornando esse status bar. Então, por isso que eu tenho que deixar ele aqui dentro, porque desse jeito ele tá retornando um único componente view, aí dentro da view, aí a gente tem vários outros elementos. Então a gente tem que seguir essa regrinha aqui. Então, por exemplo, eu vou criar o meu próprio componente. Como eu disse, no React Native a gente pode usar esses componentes prontos. A gente pode usar esses componentes prontos para criar outros componentes personalizados, no nosso caso. E também a gente pode buscar por componentes prontos da própria comunidade, né? Que a gente pode ver até num outro momento. Mas, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar um estilo. Vou chamar ele aqui de card, por exemplo. Aqui eu vou criar um outro estilo. Eu vou chamar, por exemplo, de title card ou card title. E aqui, por exemplo, eu vou chamar de style. Eu vou definir aqui um style.card subtitle, por exemplo. E vou salvar. Agora eu venho aqui e posso estilizar. Então, por exemplo, o card, eu vou colocar aqui, ó, que o fundo dele vai ser, ó, um background color branco, ó, FFF, tá? Eu vou colocar aqui para que ele tenha um padding, por exemplo, e aí eu vou colocar um padding de 12 pixels, ele vai colocar um padding em todos os lados, por exemplo. E eu posso também colocar um border radius para deixar os cantinhos arredondados, e eu vou colocar, por exemplo, de 3, ó. Então ele vai deixar os cantos levemente arredondado. Por exemplo, o título, o card title, eu posso mexer no font size dele, ó, e colocar 18, por exemplo.
E também posso colocar aqui um font Agit como sendo bold, para deixar ele em negrito. Ó, então o texto vai ficar destacado. Nota que aqui a gente está usando Camel Case. Por exemplo, lá na web seria font size, né? No CSS da web. Aqui a gente coloca em Camel Case. E eu vou colocar ali o subtítulo, só para a gente finalizar essa parte. Um card subtitle. Eu vou colocar, por exemplo, a cor dele como sendo um 999, um cinza. E... eu coloquei aqui, ó, um S e não tem esse S. Pronto. Agora sim. Deixa eu voltar aqui para outra cor. 333. Ou 999, acho que vai ficar mais clarinho. Ficar mais interessante. Beleza. Vou aumentar aqui, ó, esse font size do título, por exemplo, para 24, ó, para ficar melhor. E eu vou colocar aqui, ó, meu app só, a princípio. E eu posso colocar nele, por exemplo, uma margem, ó. Digamos que eu queira que ele afaste, né? Ele tá muito colado naquele cartão. Então eu posso pôr um margem bottom, para ter uma margem de cima, por exemplo, de 24, ó. Então ele meio que afasta. Então com o React Native, você percebe que a parte de estilização, você pode fazer essa estilização utilizando uma sintaxe muito parecida com o que você tem no CSS. Praticamente é isso. Aí, por exemplo, a gente consegue... Nota que isso aqui é um componente personalizado. Eu poderia até tirar ele daqui, ó, e separar ele no arquivo, ó. Meu componente... .js. Dou Enter. Importar o React. Preciso importar o React from do React. E aí eu crio minha função aqui, ó. Import. Export. Eu vou colocar aqui o default. E para exportar como default, meu componente. E sempre faço o retorno desse componente aqui, ó. Então, aqui faltou só o function. Pronto. Agora, eu preciso importar aqui o texto, a view, o texto de dentro do React Native e também do Style Sheet do React Native. Ó. Aí eu preciso criar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, esse estilo, ó. Copiar ele aqui, ó. Só para facilitar. Eu vou vir aqui e vou colar ele aqui. O que eu não preciso daqui é do container do title, né? Eu preciso aqui do card title e do card subtitle. Que foi os que eu usei, ó. Card, title e subtitle. Foi o que eu usei. Salvo. Agora eu posso vir aqui e remover isso daqui, ó. Card title, card eu removo daqui. Fica só o container e o subtitle, que é os únicos que eu tô usando aqui, ó. Quando eu salvo, nota que o cartão sumiu. Porque eu não tenho mais ele aqui. Eu posso vir aqui, ó, e importar agora ele aqui, ó, o meu componente. Eu acabei de criar ele aqui, ó. Ele tá aqui, ó, o meu componente. Eu acabei de criar ele. E eu posso usar o meu componente aqui, ó. Tá? E eu volto a ter o cartãozinho. Qual que é a diferença? Agora eu tenho um arquivo separado, onde eu tenho o meu componente separado. E eu ganho muito também na produtividade, porque a estratégia de componentização, ela permite com que a gente reaproveite muito código. E olha só, por exemplo, se eu quiser reaproveitar esse meu componente, eu posso vir aqui, ó, e ó, duplicar ele, salvar, e aí eu tenho meu componente, ó, várias vezes aqui. Claro que ele tá bem juntinho um no outro, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, nele, e colocar para ele aqui, ó, um margem na vertical de, por exemplo, 12. Se eu salvar, ó, aí eu tenho... Foi muito, eu vou pôr 7. Ó, então aí eu tenho um espaçamento entre eles, tá vendo, ó? Então aqui, nota que eu tô reaproveitando aqui meus componentes, ó. Tenho vários componentes, até a mais da tela, né? No React Native, eu posso usar para resolver isso uma Scroll View. A Scroll View, ela é um componente nativo para renderizar a lista, ó. Eu pego a minha Scroll View assim, ó, eu abro ela, fecho ela, só que a tag de fechamento, eu envolvo ela aqui, ó. Dentro dela, eu coloco todos os meus componentes. E olha que incrível, automaticamente eu tenho uma rolagem, ó. Tá vendo que o meu app tá muito colado lá em cima, né? Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, e colocar aqui aqui embaixo, na verdade, no meu container, eu posso colocar, por exemplo, um margem top. Eu posso colocar, por exemplo, vou pôr 50. Ele vai criar lá, ó, um espaçamento lá da parte de cima. Posso usar um padding top para fazer um espaçamento interno. E aí eu tenho agora, ó, o fundo lá preservado. E aí eu tenho
o meu título ali, tá vendo? Claro que é um app super simples, mas a ideia mesmo é trazer esses pontos de partidas, tá? Então esse é um primeiro vídeo mais introdutório para te trazer aí uma clareza de um ponto de partida do React Native, meio que para te familiarizar aí. Mas eu quero, num próximo vídeo, a gente continuar avançando aqui nos conceitos, nas estratégias, no que tem por trás do React Native e como utilizar e desenvolver aplicações utilizando o React Native, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não deixa de curtir também, de compartilhar o vídeo com outras pessoas que têm interesse em desenvolver aplicativos com React Native aí. E um forte abraço e eu vejo você num próximo vídeo.